Olá amigos board gamers, bem-vindos a mais um vídeo da Curious Box. Pela primeira vez aqui no canal vou fazer um top 10. Mais um vídeo em português. Nesta altura que estamos em quarentena, decidi partilhar as minhas escolhas em termos de experiência de jogo. E não estou a falar aqueles jogos, os chamados jogos de experiência. Estou a falar pessoalmente, aqui na opinião do Pedro Kerouac, quais foram os melhores momentos que eu tive a jogar jogos de tabuleiro e que jogos é que esses momentos englobaram. Antes de começar o nosso top 10, lembrar para subscreverem o canal, não se esqueçam, se querem receber todos os vídeos aqui da Curious Box e ajudar aqui a causa, subscrevam aí o canal, o botão vermelhinho aí em baixo, é muito fácil, e ativar o sininho, fazer o like nos vídeos, partilhar, comentar, aquelas coisas do costume. Não se esqueçam para acompanhar aqui a Curious Box. Já agora deixo também aqui um apelo para vocês acompanharem os outros canais portugueses de jogos de tabuleiro que andam por aí. Temos o É Tua Vez do grande João Pimentel, temos o Edboard Games do Hugo, temos o Na Mira da Lotas Coelho, temos, eu não me quero esquecer de nenhum agora, e temos, claro, os Jogos no Tabuleiro do grande Micael Souza. Portanto, subscrevam esses canais todos, acompanhem nesta altura de quarentena, é sempre bom apoiar os nossos e fazer com que as coisas cresçam, proporcionar que as coisas cresçam. Então, o nosso top 10, agora o que importa, o nosso top 10 de experiências que eu tive em jogo. Bom, eu já falei há um bocadinho, não vão haver muitos jogos aqui mais pesados, mas eu quero mencionar que como experiência, principalmente porque eu não tinha tanta experiência em jogos de tabuleiro um bocadinho mais pesados, que me deixou uma sensação, embora não tenha conseguido, por falta de tempo, não tenha conseguido terminar o jogo, mas deixou-me uma sensação muito boa no fim. E foi o Great Western Trail do Alexander Pfister. O jogo, enfim, consiste em transportar gado pelas pradarias americanas. É um jogo com muitas opções e que obviamente nunca vamos dominar só com uma partida, mas o ir descobrindo todas aquelas opções, todas aquelas possibilidades, para mim deu-me um grande gozo e deixo aqui esta menção honrosa para o Great Western Trail precisamente por causa disso. Outra menção honrosa que gostava de mencionar é o Century Spice Road, que uma experiência que eu tive com eles. Eu já joguei muitas vezes o Century Spice Road, muitas vezes, mais vezes do que seria desejável se calhar. No entanto, é um jogo do qual não me canso e uma experiência em particular foi muito gratificante. Decorreu nos bares, também num bar no Carpe Noctem do meu amigo Mário Abreu, a quem eu mando um grande abraço, perto da Universidade do Minho, e foi a jogar com os meus colegas, com o Bruno Vasconcelos, o João Fernandes, os grandes amigos Alexandre Val e André Vilaça Moreira. Tivemos um jogo absolutamente épico, uma partida absolutamente épica de Century Spice Road, que foi uma revelação, no sentido em que revelou em determinados momentos, em muitos momentos, todas as personalidades daqueles jogadores. E estamos a falar de pessoas que eu conheço muito, muito bem, que não jogam habitualmente e, portanto, não têm as defesas que, por exemplo, eu já consigo criar às vezes, e revelaram cada um, em cada jogada que faziam, revelavam traços específicos, muito específicos das suas personalidades. É um grande dom que os jogos têm. O jogo foi absolutamente épico, ganho pelo jogador mais improvável da mesa, que foi o Alexandre, e que eu até hoje recordo com grande carinho esse momento. Century Spice Road é a minha segunda menção honrosa. Agora mesmo no top 10, vou começar com o número 10, obviamente, e é com o Crokinole. O Crokinole, que é um jogo muito, muito prático, um jogo que parece simples de jogar, mas que tem muita tática ali no meio. Tem alguma estratégia, mas sobretudo tem alguma tática. É um jogo que quase parece um jogo para crianças
e às vezes sofre desse estigma. No entanto, é um jogo que traz muito. E a minha experiência com ele passou sobretudo com o Alberto da Cidade Curiosa. Ele desafiava-me sempre para um croquinolzinho depois da gente fazer os vídeos que fazíamos da Cidade Curiosa aqui há uns tempos. E na casa dele jogamos muitas vezes, também jogamos algumas vezes do croquinol da Ludoteca da Estufa e eu perdi todas as vezes. Uma das vezes que foi a que mais marcou, eu cheguei a estar a ganhar por 90-0 e estávamos mesmo a ver que o reinado dele ia acabar ali. No entanto, ele ainda assim conseguiu dar a volta num jogo que foi absolutamente épico e que ficou obviamente na memória. Portanto, o meu número 10 é o Croquinol. No número 9 entra um jogo da What's Your Game, um jogo do Nuno Bizarro Centenário e do Paulo Soledade, que é o Nippon. O Nippon, que é o jogo mais pesado que eu tenho aqui dentro no meu top 10, embora não seja um jogo extremamente pesado, nem coisa que eu pareça. No entanto, tem muitas opções de jogo e sobretudo para mim, uma coisa que faz muita falta nos jogos e principalmente nos Euros, eu noto muito isso, é o que o jogo faça sentido, as ações façam completamente sentido. Ora bem, nós estamos ali na Revolução Industrial Japonesa a tentar ganhar influência através de trabalhadores, de aplicar os trabalhadores e construir fábricas e produzir, etc, etc. Nas regiões do Japão. É um jogo que tem muita coisa para fazer, mas porquê é que este jogo me deixou uma experiência tão gratificante? Eu aprendi-o sensivelmente antes de ir para a Essen 2018, assim rapidamente, em 2 dias aprendi o jogo e não conseguia jogar até ao fim. Ou seja, quando estava já em Essen 2018 a representar o What's Your Game, eu ainda estava basicamente a aprender, não as regras do jogo, embora me falhassem pormenores, mas estava a aprender a descodificar as estratégias do jogo. Então há um momento em que dois indivíduos, dois jovens britânicos se sentam lá numa mesa e eu estive a ensiná-los a jogar. E ao mesmo tempo que eles jogavam, eu jogava com eles. Ou seja, eu era o terceiro jogador, estávamos a jogar a 3. Entretanto, eu ia tendo de ensinar a outras pessoas outros jogos, mas regressava sempre à mesa para jogar. E o que tornou essa experiência engraçada foi que os 3 estávamos a descodificar o jogo ao mesmo tempo e a certa altura já nos ajudávamos os 3 uns aos outros só para perceber a dimensão que o jogo teve. E isso tornou a experiência desse Nippon muito, muito, muito boa. Portanto, o Nippon em Essen, o meu número 9. No número 8, trago aqui um grande clássico, um jogo que para muitos começou isto tudo, e trata-se do Catan. O Catan, eu já tive muitas experiências com Catan, já joguei dezenas e dezenas de partidas de Catan, e a certa altura consegui reunir um grupo que jogava bastantes vezes, um grupo de amigos, éramos geralmente 3, jogávamos bastantes vezes o Catan e havia um dos nossos colegas que ganhava quase sempre o jogo. Entretanto, uma noite nós fomos para o bar do costume, levamos o Catan e começamos a jogar, só que já era tarde e tirámos uma foto ao Catan como estava e tiramos o jogo lá do bar. Isto junto à Universidade do Minho. Então, a certa altura, nós éramos 4 nesse momento, éramos 4 a jogar e e já estávamos numa fase, é preciso perceber isto, já estávamos numa fase em que os 4 já dominavam bastante bem os esquemas, como é que aquilo funcionava, os truques do Catan. Então levámos o Catan para a biblioteca da Universidade do Minho, que estava aberta à noite, a sala 24 horas, estava completamente vazia. Éramos só nós a jogar e ficámos a jogar pela noite dentro. O jogo acabou, se eu não me engano, por volta das 5h30 da manhã, com um resultado de 10-9-9-8 pontos. E quando, neste caso, o meu colega, o Diogo, venceu, creio que foi ele que venceu, se ele não ganhasse, o Bruno ganhava na ronda a seguir, ou eu ganharia na 2 ou 3 rondas a seguir. Foi um jogo muito, muito, muito renhido e que ainda hoje recordamos com muito, muito prazer. Portanto, número 8, o Catan, na biblioteca da Universidade do Minho. No número 7 vem um jogo que eu tenho há relativamente pouco tempo, mas já falei bastante dele aqui no canal, e trata-se do Trap Words. Trap Words, que é um jogo de palavras em que dividimos o número de jogadores, seja quantos forem, por equipas,
e um dos jogadores tem de dar uma pista para os outros jogadores da equipa adivinharem. O problema é que a equipa adversária pode colocar palavras ratoeiras, armadilhas, para a equipa que vai dar a pista, o jogador que vai dar a pista, cair nelas, não as poder dizer. É um jogo que traz situações muitíssimo engraçadas e eu recordo especialmente uma noite na Ludoteca da Estufa com a trupe que lá costuma parar e com o meu grande amigo Celso Coutinho, em que foi a primeira vez que o Celso curiosamente jogou este jogo e creio que os outros também, para mim já não era a primeira vez. Tornou-se muito engraçado a forma como nós tentávamos usar subterfúgios para conseguir dar a volta às palavras que julgávamos que os nossos adversários tinham colocado como armadilhas. Foi rir até não poder mais. Eu e o Celso entendemos-nos muito bem e ganhamos esse jogo, mas não foi por ter ganho, foi simplesmente a experiência foi mesmo muito engraçada e é por isso que o Trap Words entra aqui na lista no número 7. Ora, no número 6 entra um jogo que é bastante especial para mim. É um dos meus jogos preferidos, sem dúvida, de longe. Um jogo que já tem alguns anos, que ganhou o Spiel des Jahres e que... com o qual eu já tive muitas boas experiências, muitas experiências muito memoráveis, e trata-se do Camel Up. O Camel Up, que é um jogo onde há essencialmente uma corrida de camelos no deserto e nós temos de apostar neles e tentar interferir na corrida dos outros para os camelos em que nós apostamos ganharem ou perderem. Já me proporcionou muitos momentos, como eu disse, e um deles foi quando ano passado tive de fazer fiz a minha formação Roll the Dice na Eslováquia. Tenho muitos vídeos aqui no canal sobre essa experiência, portanto podem ir ver lá atrás a grande experiência que eu tive em Board Game Design na Eslováquia. E a verdade é que várias pessoas não conheciam o Camel Up e era um jogo que tínhamos lá disponível para jogar na ludoteca. E eu coloquei logo no primeiro dia na mesa e a partir daí todos os dias o povo queria jogar, causando situações absolutamente épicas de vitórias que nunca se esperavam, porque o Camel Up proporciona precisamente essa possibilidade de um dos camelos que está mais atrás ganhar de repente com uma combinação de dados na última ronda. E depois também uma situação que tive na Ludoteca da Estufa, precisamente com um grupo de amigos de Santo Tirso e da Maia, em que foi também a primeira vez que eu lhes apresentei o jogo e era impressionante a tensão que o jogo criava, de tal forma que a certa altura estava toda a gente absolutamente colada ao jogo, à espera do resultado dos dados ou à espera do que fosse acontecer. Uma terceira situação ainda com o Camel Up aconteceu na Augusta Con em 2018, na noite em que conheci o João Pimentel do canal É a Tua Vez e a Joana, que é a sua filha, e eles tinham vindo de uma viagem longuíssima de Porto Alegre para Braga e eu e a minha parceira decidimos jogar com eles e de repente juntaram-se 7 ou 8 pessoas para jogar o Camel Up e estivemos ali num jogo muito renhido e muito épico. Portanto, há montes de situações em que o Camel Up marcou e montes de boas experiências que eu tive, montes de bons momentos que eu tive a jogar o Camel Up e é por isso que está no meu número 6. No meu número 5 deste top experiências bons momentos encontra-se um clássico absoluto que é o Pandemic. Eu já joguei Pandemic muitas vezes e com jogos absolutamente extraordinários e épicos. No entanto, a situação que mais me ficou foi no verão de 2018. Não quero estar a induzir ninguém em erro, creio que sim, no verão de 2018. Em férias em Monte Alegre, levei o jogo comigo e emprestado, curiosamente, e apresentei-o à família da minha namorada. E o jogo viciou de tal forma que todos os dias, a toda a hora, estávamos a jogar Pandemic. E estávamos sempre a perder, porque eu gosto de jogar no nível mais difícil e então colocava sempre o nível mais difícil em jogo. Estávamos sempre a perder. A verdade é que até hoje falamos dessas sessões de Pandemic que foram absolutamente épicas. Eu creio que não ganhamos absolutamente nenhuma, mas também creio que jogámos na altura com uma ou duas regras erradas. No entanto, isso não deixou de proporcionar uma sensação
brutal. E é por isso que até hoje falamos do Pandemic, e é por isso que ele é o meu número 5 aqui no top de experiências, grandes momentos vividos à volta de uma mesa com um jogo de tabuleiro. Ora, o meu número 4. No número 4 entram dois jogos, na verdade. São dois jogos da mesma linha, dois jogos do mesmo autor. Eu nem sei quem é o autor, não me lembro, mas eu creio que é só um. Estou a olhar para baixo porque eu tenho ali à frente. E trata-se do Escape, The Curse of the Temple, e do Escape Zombie City. Basicamente, o Escape Curse of the Temple foi o jogo que eu joguei mais vezes. É um jogo em que nós somos uma espécie de Indiana Jones, nós todos os jogadores, e temos de fugir de um templo através de tiles que vão abrindo, que vamos conseguindo abrir, antes que o tempo limite, que eu creio que são 10 minutos, acabem. No entanto, há uma parte do jogo que nos obriga a regressar ao centro a correr, e é um jogo de muita tensão, em que temos de combinar dados com uma gritaria infernal, toda a gente ao mesmo tempo, mas traz uma tensão brutal ao jogo. O Escape Zombie City é parecido, mas também temos de fugir de zombies. Tem um pouquinho mais de estratégia e não tira nada da tensão, não tira nenhuma da tensão que o jogo original tem. Ora, as duas situações mais épicas que eu tive a jogar esses jogos, o Escape The Curse of the Temple foi precisamente na Ludoteca Municipal, e o Escape Zombie City foi num retiro espiritual que tivemos no meio do monte, precisamente com o mesmo grupo de jogadores, os mesmos colegas da Maia de Santo Tirso. Grande abraço para o Ricardo Cunha, Rui Maia, a Susana Ferreira, e também, claro, para a Tânia, a minha parceira, que encarnaram verdadeiramente os seus personagens numa aventura absolutamente épica, e nos dois jogos conseguimos ganhar no último segundo. E queremos nós, sem ter feito batota. Porque é um jogo muito difícil de perceber se fazemos batota ou não, porque é tudo tão rápido, tão intenso, tão estressante. É realmente difícil perceber se às vezes não fizemos algum tipo de batota. No entanto, situações muito, muito gratificantes, grandes momentos à volta de uma mesa de jogo de tabuleiro, passados com o Escape Curse of the Temple e com o Escape Zombie City, e já me cai a caneta até com o excitement que estes jogos me proporcionaram. No número 3 do nosso top entra uma convenção. Entra um jogo que foi jogado numa convenção, neste caso na Leiria Con 2019. Ora, eu já estava há muito tempo para experimentar este jogo, porque me chamava muito a atenção. Era extremamente temático, real time, como eu gosto bastante, e a situação em que ele nos apareceu foi absolutamente inusitada. Eram 4 da manhã, quando eu andava ainda a passear pelos corredores da Leiria Con, qual zombie, encontro o grande Nuno Santos, da Mebo Games, que também andava a passear lá, qual zombie como eu, à procura de alguém para jogar o que quer que fosse. Então juntámos-nos os dois e fomos à Ludoteca, à Ludoteca da Leiria Con, onde encontramos mais uma trupe de pessoal. Eu recordo-me especialmente do Pedro Felício de Évora, a quem mando um grande abraço daqui, e também outro pessoal cujo nome agora não me recordo. Lembro-me que também estava lá, mas não jogou, o Pedro Silva de Lisboa. Atenção a este nome, Pedro Silva, porque vêm bons jogos deste menino por aí no mercado. Então nós encontramos todos assim, de repente eram 4 e picos da manhã, e decidimos optar pelo Captain Sonar. O Captain Sonar, que é um real-time game, no qual dividimos, nós éramos 8 jogadores, que é a combinação certa para jogar o Captain Sonar, 4 de um lado da mesa, 4 do outro lado, cada um com o seu submarino e cada um com o seu papel. Ou seja, nós tínhamos um submarino do nosso lado, havia um submarino do outro, cada um tinha um comandante, um imediato, um engenheiro, e o tipo que controla o rádio. O jogo foi fenomenal. Apesar de algumas situações que tornaram o início do jogo quase penoso, porque havia quem quisesse conferir as regras a torto e a direito, foi uma experiência de jogo absolutamente fenomenal e quase surreal para ter às 4 e meia da manhã numa noite de Leiria Con.
Mas, no entanto, eu creio que o Pedro Silva até filmou, até gravou uma parte do jogo. Foi muito gratificante. Eu estava no papel do imediato da minha equipa. E foi muito gratificante sentir-me dentro, a partir do momento em que uma pessoa entra dentro daquele papel, uma pessoa sente mesmo, eu no meu caso, eu senti mesmo que estava num submarino, que estava a participar em algo diferente e que, apesar de termos perdido o jogo, foi algo que marcou, e algo que me marcou a mim e algo que marcou as outras pessoas que participaram. Portanto, este tinha de estar no meu pódio, o Captain Sonar na Leiria-Con de 2019. Ora, no meu número 2, estamos quase a chegar já ao final deste top, de grandes momentos, grandes experiências à volta de uma mesa de jogos de tabuleiro. No número 2 aparece um jogo pequenino assim, ó. Uma caixinha que eu nunca pensei. Eu já sabia que o jogo era bom, quer dizer, já me tinham dito que o jogo era muito bom, muita gente me disse, aparecia em vários tops por aí fora, mas eu nunca o tinha experimentado. E então, este jogo reporta-me para uma situação também na Eslováquia, no training Roll the Dice. Era noite, já era bastante tarde, quando me sentei numa mesa onde o pessoal estava a jogar Hanabi. E ainda iam começar, e o Daniel, o italiano, perguntou-me: não quer jogar um Hanabi, não sei o quê. Eu, nunca joguei, vamos lá aprender e tal. E o jogo tornou-se muito, muito engraçado. É um jogo que é muito propício a fazer-se batota. Esse é o grande defeito dele. No entanto, neste jogo, até a batota é engraçada, porque o jogo basicamente consiste em adivinharmos as nossas próprias cartas, porque nós temos as cartas viradas para os nossos colegas de jogo. É um jogo cooperativo. Nós temos de construir uma série de fogos de artifício de cores diferentes e com números diferentes, mas com a combinação certa. Só que eu tenho a minha mão virada para o adversário, para os adversários, não, para os meus colegas de equipa. Eu não consigo ver a minha mão. Eles têm de dar a entender através de pistas quais são as cartas que eu devo colocar na mesa. Então é muito, muito recorrente, e em quase todos os jogos que eu fiz de Hanabi, inclusive esse na Eslováquia, é muito recorrente uma pessoa ser tendenciosa e dizer: tens aqui um 3 e tens aqui outro 3, que é mesmo para chamar a atenção que é aquele 3 que nos interessa. No entanto, isso não deve ser feito, mas foi a primeira vez que o joguei bastantes vezes durante essa noite o Hanabi, e que proporcionou situações engraçadíssimas, tanto de parar o jogo por estarmos a rir de diversão mesmo, de contentamento ao jogar o Hanabi, que até eu tenho aqui à mão, que é este joguinho. Se puderem, joguem isto, é mesmo muito, muito engraçado, e é o número 2 neste meu top. Ora, finalmente chegamos ao número 1. O número 1 é um jogo que praticamente passou-me ao lado na altura em que saiu, e foi o ano passado. Ele é uma reimplementação de outro jogo do Martin Wallace, cujo nome agora me escapa, e é o Nantinarking. O Nantinarking, que não tem tema, simplesmente passa-se na era vitoriana, com muitos personagens na Londres vitoriana, com muitos personagens até de diferentes épocas, mas com um ambiente muito dickensiano. É um jogo de controle de área, um jogo que tanto pode demorar muito tempo como pouco tempo, mas proporcionou-me a única partida que eu joguei desse jogo até hoje, proporcionou-me momentos absolutamente fantásticos. Foi uma experiência absolutamente arrebatadora. Estava mais uma vez com o meu grupinho de Santo Tirso da Maia, e num retiro que fizemos, e de repente alguém coloca um Nantinarking na mesa, e talvez também por causa do grupo, mas muito por causa do jogo, houve muitas picardias, muito pequenos picantes entre os jogadores. Eu estava a aprender, até porque eu não tinha muito... Aquilo tem um pouco de deck building, no sentido em que temos de juntar cartas, poderes de cartas, para influenciar melhor a área onde vamos intervir. E eu não estava habituado a esse tipo de jogo, então eu estava naquela de: pronto, vou jogar para aprender e para me tornar melhor, vou-me concentrar nisto, a ver
se estudar, mas eu ainda, ao longo do jogo, ainda me ia apercebendo que os jogadores tinham objetivos diferentes, essas coisas todas. No entanto, estive muito perto de o ganhar, só cometi um erro crasso. É que, por não saber, simplesmente, não sabia que as regras indicavam que para ganhar o jogo tinha de ter o meu objetivo cumprido quando começasse a minha ronda seguinte. Então eu anunciei na ronda anterior, quando cumpri realmente o objetivo, anunciei que tinha ganho e afinal não tinha ganho. E isso também gerou uma sensação de frustração, é verdade, mas o ambiente era tão bom e o pessoal estava tanto no picante uns com os outros que acabou por gerar uma situação muito engraçada e é uma memória que trago até hoje e que vou recordar com certeza por muito tempo, o Nancy Narking com o pessoal da Meia e de Santo Tirso no nosso retiro no monte, afastados de tudo e de todos, sem rede, sem qualquer contacto, só com os jogos de tabuleiro e boa comida e boa companhia. Portanto, meu número 1, Nancy Narking do Martin Wallace no retiro no meio do monte com os meus amigos. Há muitos e houve muitos bons momentos, muitas grandes experiências que eu passei a jogar jogos de tabuleiro. Estou aqui a olhar para a minha frente e a ver outros grandes jogos que me proporcionaram momentos excelentes. Estou-me a lembrar de jogos mais imediatos como o Dixit. Estou-me a lembrar do Estoril com o Nuno Santos, que aprender esse jogo com o Nuno Santos foi uma verdadeira experiência. Eu aprendi já o Estoril na sua versão Superbox, agora recentemente depois da AugustaCon 2019, quando estava a decorrer, numa noite de temporal, fomos jogar, eu e o Nuno Santos também da Mebo Games, fomos jogá-lo para um Board Game Café aqui em Braga, o Tábula, e onde eu lhe pedi para ele me ensinar o jogo, e ele, como conhecimento, como expert no jogo que é, colocou tudo no jogo, todas as expansões e promos, e ensinou-me o jogo todo, que eu achei um pouquinho complexo, porque não estava habituado àquele tipo de jogo, mas a experiência relacionada com o jogo e com o tema do jogo que o Nuno tão bem me soube explicar, gerou um momento muito gratificante a jogar. É também uma menção honrosa que vai para este Estoril, a versão Superbox, e este grande momento com o Nuno Santos, passado na AugustaCon. Estou-me a lembrar também, estou aqui a olhar para os jogos e estou-me a lembrar, por exemplo, jogos jogados com a minha família, grandes momentos a jogar o Manara, grandes momentos a jogar o Terra, grandes momentos também a jogar o Trapwords, o Caravelas, o Passo ao Desenho, enfim, são jogos que poderiam ter, não vou dizer que poderiam ter entrado no meu top, mas que me proporcionaram também grandes momentos, e isto só dos jogos que eu tenho à minha frente, tirando todos os jogos de outras pessoas que fui jogando durante os anos. Portanto, este é o meu top 10. Partilhem comigo aqui nos comentários as vossas experiências de jogo, o que é que gostaram mais, o que é que gostaram menos a jogar, mas sobretudo o que é que gostaram mais, as vossas boas experiências de jogo nos jogos com amigos, com família, com tudo, com jogos de tabuleiro. E partilhem também aqui nos comentários no Facebook e por aí fora. Partilhem essas coisas todas, vamos discutir, vamos falar sobre jogos, joguem mais, aproveitem esta fase de quarentena, se puderem, se tiverem algum tempinho livre, porque eu sei que nem esta fase de quarentena não dá tempo livre a muita gente, porque o teletrabalho continua, porque há filhos e família e todas as coisas de casa a fazer, mas aproveitem, estão mais em casa, aproveitem, joguem mais jogos de tabuleiro, criem momentos, criem experiências que fiquem para sempre. Daqui da Curious Box por hoje é tudo. Não se esqueçam que eu vou voltar com os vídeos dos jogos da minha coleção. Eles estão aí a surgir, cada vez vão ser mais. Eu vou passar a fazer cada vídeo com 4 ou 5 jogos em vez de ser 3. E eles estão para aí a aparecer. Daqui é tudo. Muito obrigado por terem estado desse lado. Eu espero ver-vos muito em breve numa mesa perto de vocês.